gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, professora de redação aqui da Redação Gabarito, e nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas sobre a redação do Enem. Eu fiz um vídeo aqui na aba comunidade pedindo para vocês colocarem as principais dúvidas, porque o Enem tá chegando, meu Deus, é domingo agora, e eu falei para vocês colocarem as principais dúvidas para eu gravar um vídeo respondendo, e cá estou eu. Mas antes desse vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like e conferir se você está inscrito aqui no canal, porque é muito importante. Se esse botão estiver vermelho, significa que você não está inscrito e não está recebendo todos os conteúdos fresquinhos que eu estou soltando aqui no canal, principalmente agora nessa reta final do Enem. Já clica aqui no botão de inscrever-se e também aciona o sininho. E se você tem um amigo que também está nessa jornada do vestibulando, compartilhe esse vídeo com ele que eu tenho certeza que vai ajudar. E se você perdeu, semana passada eu fiz a semana de repertórios coringas, então quase todos os dias eu soltei vídeos diferentes falando sobre algum tipo de repertório. Confere lá porque tá imperdível. Bora para as perguntas. A Samara perguntou: tenho muita dificuldade de fazer uma proposta de intervenção. Nunca sei como começar e qual ação, meio e agente usar. Ih, até rimou. Bom, eu vou deixar aqui na descrição uma playlist inteira, completaça, sobre a conclusão Enem. Nessa playlist tem tudo, desde agente coringas, ação coringa, estrutura, análise de conclusão com nota máxima. Então tem tudo mesmo, tem modelo pronto, tem como escrever uma conclusão. Nessa playlist tem tudo, tudo mesmo sobre a conclusão do Enem. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma conferida, mas eu também vou responder aqui no vídeo. Pra quem não sabe, o tema do Enem é sempre um problema. Por isso que tem a proposta de intervenção, que a gente tem que resolver esse problema. Qual que é a maior dúvida e eu acho que também o maior erro dos alunos? É não saberem escrever a proposta e fazer uma coisa totalmente desconexa. Vamos lá. Primeiro, foco, ok? Você não precisa resolver aquele problema inteiro. Vamos supor, violência contra a mulher. Você não precisa resolver a violência contra a mulher inteira. Você só precisa resolver aquilo que você apontou na sua redação. Então, se você falou que a violência contra a mulher ocorre por causa do medo de denunciar das mulheres, você tem que resolver o medo de denunciar e não a violência contra a mulher inteira. Entende? Fica bem mais fácil dessa forma. Então, vamos ser coerentes com aquilo que escrevemos na redação. Seja coerente com o decorrer do seu texto. Se você apontou X, você vai resolver X. Se você apontou Y, você vai resolver Y, ok? E para a sua proposta ser completa, você precisa colocar o agente, que é quem vai fazer, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Saúde, é o Ministério do Meio Ambiente, é o Estado, pode ser o governo, pode ser polícia, pode ser exército, sociedade, família, uma gama imensa de agentes que você pode colocar. Então, lá naquela playlist que eu falei de conclusão, tem uma listinha de agentes que você pode utilizar. Então, agente, quem vai fazer? Ação, o que vai ser feito? O que você vai propor para melhorar aquilo? O que você vai propor para solucionar? É a ação. Modo e meio, como? Como que aquilo ali vai ser feito? Vai ser através de uma verba maior, um maior investimento, uma campanha na rede social? Como que aquilo ali vai ser feito? Então, precisa ter agente, que é o quem vai fazer, ação, que é o que vai ser feito, modo, como vai ser feito e finalidade. Para que você está propondo aquilo ali? Qual o resultado que você espera? Então, tem que ter finalidade também. E por último, o quinto elemento precisa ter um detalhamento, que é uma informação a mais sobre alguns outros elementos. Particularmente eu, Daniele, Dani aqui, professora de redação, prefiro, nas minhas redações, detalhar o agente, porque eu acho mais fácil. Eu também sugiro para os meus alunos detalharem o agente, porque é mais fácil, ok? Lembrando que o detalhamento pode ser sobre qualquer um dos 4 elementos. É porque eu, particularmente, prefiro fazer sobre o agente, porque eu acho mais fácil, ok? A Samara também disse que ela nunca sabe o que usar, nunca sabe como fazer, como escrever. E isso se resolve de um jeito tão simples, sabe o quê? Projeto de texto. Eu sempre falo aqui no canal, sempre falo com os meus alunos a importância de um projeto de texto. Você tem que planejar tudo que você vai escrever antes de começar a escrever, entende? Você não pode simplesmente pegar a sua canetinha e sair escrevendo, não. Você tem que planejar tudo, inclusive a proposta de intervenção. Quando você planeja, separa bonitinho quem vai ser o agente, ação, modo e meio, detalhamento, na hora de escrever, fica bem mais fácil. Então, planejando antes, bem antes de escrever a redação, já vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa também que pode te ajudar a facilitar a sua vida na hora de escrever a proposta de intervenção é você ter o seu próprio modelo. Por exemplo, eu sempre gosto de botar o agente, detalhamento do agente, ação, modo e meio, finalidade. Gosto de fazer nessa ordem, sempre escrevo nessa ordem. Mas você pode escrever em outras ordens também. Você tem que ver a que funciona melhor para você. Eu gravei até um vídeo falando, do meu modelo pronto, vamos dizer assim, do meu esqueleto favorito de conclusão. Vou deixar o vídeo aqui também na descrição para você dar uma olhada. E como o Enem tá chegando também, e eu sei que tem muita gente desesperada, eu vou deixar passando aqui na tela também um esqueleto, que é o meu favorito, e o vídeo completo também tá na descrição. Pergunta número 2. Pode usar repertório de filmes ou livros na argumentação sem ser na introdução?
pois na argumentação comumente só vejo frases de filósofos ou dados estatísticos. Vamos lá, repita junto comigo. Não existe hierarquia de repertórios. Não existe hierarquia de repertórios. Um filme não é melhor e nem pior que uma citação filosófica. Uma série não é melhor e nem pior que dados estatísticos. São tudo repertórios. Não existe hierarquia, não existe um melhor do que o outro. Respondendo essa pergunta, sim, você pode usar séries, filmes, livros na argumentação, assim como você pode usar na introdução também. Então vamos supor, na introdução você colocou uma alusão histórica. Show de bola. Chegou na argumentação, você quer usar um filme, quer usar um livro? Pode também. Você pode usar os repertórios. Como eu disse, não tem hierarquia. O repertório só precisa ser legitimado, ou seja, ter algum respaldo de ciência, de matéria, uma coisa legitimada. Precisa ser pertinente, ou seja, tem que ter a ver com o tema. Você não pode colocar uma coisa nada a ver. E produtivo, que tem que ter a ver com o que você está escrevendo, com o seu projeto de texto. Se eu não me engano, no vídeo de argumentação, eu mostrei uma redação nota 1000 que usou uma série ou um filme no desenvolvimento. E também teve aquele ano, né, em 2020, que foi sobre doenças mentais, que choveu de gente que utilizou o filme do Coringa. Então, isso é um mito, sabe? De que você não pode usar filme ou série na argumentação. Você pode sim. O legal é você sempre variar. Então, por exemplo, na introdução eu fiz uma alusão histórica. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, um filme. No segundo parágrafo de desenvolvimento, uma citação filosófica. É legal você fazer essa mescla, ok? E se você só tem um repertório, eu vou te convidar novamente a assistir a semana de repertórios, porque lá tem uma chuva de repertório para você usar na sua redação. Pergunta número 3. Na verdade, aqui eu uni duas perguntas. Tenho muitas dúvidas sobre argumentação. Como saber se o meu argumento está bem colocado? Como eu posso argumentar bem e ainda mostrar que tenho o meu próprio posicionamento? Não sei como organizar isso no texto. A argumentação é um dos meus assuntos favoritos. Tanto é que é até o tema da minha pesquisa de mestrado. Eu adoro falar sobre argumentação. Aqui no canal tem vários vídeos sobre argumentação. Tem até uma playlist. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada depois que esse vídeo acabar. Tem um vídeo aqui no meu canal que tá no meu top 3 favoritos dos meus vídeos, que é um vídeo que eu desenho praticamente eu tô desenhando como fazer a argumentação. Então lá eu explico passo a passo, as relações que você tem que fazer, o que você precisa explicar. Tá bem legal aquele vídeo, tá bem claro do que você precisa fazer no seu desenvolvimento. Dá uma olhada aqui na descrição que esse vídeo é muito importante. Mas basicamente, argumentar é você mostrar o seu ponto de vista. O que você pensa sobre aquilo, qual é a sua opinião, qual é o seu posicionamento diante daquele tema, que na verdade é um problema. Então, por exemplo, qual é o seu posicionamento diante do tema de lixo eletrônico, diante desse problema? Qual é o seu posicionamento? O que você pensa sobre isso? O que você acha que é grave esse problema? Isso é a sua argumentação, quando você responde essas perguntas. Para ficar mais claro, vamos montar um panorama. Como eu já disse, redação do Enem é sempre um problema. E eu indico que você aponte dois motivos, dois fatores que agravam aquele problema, certo? Tomemos como exemplo o tema que eu acabei de falar, lixo eletrônico. De lixo eletrônico, você tem que separar dois argumentos, ou seja, dois motivos para aquilo ali ainda existir, duas causas, duas coisas que agravam aquele problema. Vamos separar o consumismo e o silenciamento, ou seja, as pessoas não estão debatendo sobre aquele tema. Quando chegar no desenvolvimento, você vai ter que criar dois parágrafos. Um para falar do consumismo e como que isso agrava o lixo eletrônico, e um para falar do silenciamento e como que isso também agrava o lixo eletrônico, como que isso não está combatendo o problema do acúmulo de lixo eletrônico. Então aqui já temos mais ou menos o esqueleto do que precisa ser feito. Chegou no desenvolvimento, o primeiro vai ser sobre consumismo. Então você vai responder basicamente essa pergunta. Qual que é a relação entre o consumismo e o acúmulo de lixo eletrônico? Como que isso está impactando a sociedade brasileira? Como que isso está impactando o Brasil? Quais são as consequências? Quando você preenche essas lacunas, quando você responde essas perguntas, você está argumentando. É basicamente isso que você tem que fazer no desenvolvimento. Acabou esse parágrafo de consumismo, você passa para o segundo parágrafo, que é sobre a falta de debate. Então, qual que é a relação entre a falta de debate, entre esse tema ser silenciado, com o acúmulo de lixo eletrônico? Como que isso está agravando o problema? Qual a relação disso com o tema? Quais são as consequências? Como que isso está impactando a sociedade? Então, tá vendo? São as mesmas perguntas, tanto para o primeiro parágrafo quanto para o segundo parágrafo. Você responde essas perguntas e você está basicamente argumentando, você está expondo o que você acha. Entendeu? Lembrando que um argumento bem colocado é aquele que não deixa lacunas. Ou seja, você não dá margem para o leitor imaginar qualquer outra coisa sem ser aquilo que está escrito. Por isso que é importante a gente colocar bem, colocar firmemente o que você quer falar. Ou seja, não deixar lacuna para as pessoas interpretarem de outra maneira. Tem que ser aquilo que está escrito. O Enem chama até de texto autossuficiente. Ou seja, o texto ele já é suficiente para você entender tudo que está escrito ali. Não precisa de uma coisa de fora. Quarta pergunta, que também é 2 em 1.
os principais erros de gramática na redação e como corrigir, e o uso da vírgula, crase e argumentação. Gramática é um assunto complexo, um assunto bem delicado para ser tratado superficialmente num vídeo sobre perguntas e respostas. Mas basicamente, os erros mais frequentes são vírgula, crase, concordância, acentuação. Geralmente esses são os erros que comumente estão aparecendo na redação do Enem. Eu corrijo muitas redações por dia, então eu sei o que eu tô falando. Não é difícil você encontrar um aluno que esqueceu de colocar vírgula, ou colocou a vírgula no lugar errado, esqueceu um acento, escreveu aquela palavra errada. Então, esses são os erros que estão bem frequentes na redação do Enem. Sobre vírgula, eu tenho um vídeo bem explicadinho e mostrando exemplos. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, passando aqui em cima, para você dar uma olhada. Porque nesse vídeo eu trato de forma profunda a vírgula. Então, eu mostro exemplos aplicados de forma real na redação. Então, eu não vou simplesmente falar, gente, não pode separar o sujeito do predicado. Não é isso. Nesse vídeo está bem mais profundo e você consegue entender melhor o uso da vírgula para a redação do Enem. Então, não é uma gramática geral, é uma gramática voltada para o texto, para a redação do Enem. É bem importante você dar uma olhada nesse vídeo. Eu também tenho um vídeo nesse mesmo estilo sobre crase. Os dois vídeos vão estar linkados na descrição. Sobre a vírgula também, você tem que tomar bastante cuidado, porque a vírgula, se ela estiver errada, ela pode mudar totalmente de sentido. E, além disso, um erro de vírgula não passa desapercebido pelo corretor. Então, é importante prestar bastante atenção na vírgula. Quer ver um erro que não tem como o corretor ignorar? É quando o aluno esquece de colocar a vírgula antes de conectivos adversativos. Por exemplo, a lei garante a educação para todos, mas essa dinâmica não funciona na prática. O mais é um conectivo adversativo, porque ele está trazendo uma ideia contrária àquela que foi dita. A gente falou que a lei garante a educação, mas não funciona na prática. Então, tá vendo como são coisas contrárias? Quando tem um conectivo adversativo, mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, tem que ter vírgula. E essa vírgula não passa desapercebida. Outro erro também de vírgula que não passa desapercebido é quando o aluno esquece de colocar a vírgula após um conectivo conclusivo. Se você lá na conclusão coloca portanto, tem que ter vírgula. Portanto, vírgula, medidas são necessárias para resolver o problema. Tem que ter, ok? Mas não deixe de assistir aquele vídeo porque é muito mais profundo lá. E sobre crase, no vídeo sobre esse assunto, eu dou uma aprofundada bem maior. Ou seja, vai além daquele ditado, daquele truque, né? De vai à volta da crase no A, vai à volta de crase pra quê? Vai bem além disso, então recomendo que você assista também. Lembrando, gente, que a redação do Enem, ela aceita até 3 erros. Ou seja, se você cometer 3 erros, você ainda tem chance de alcançar 200 pontos naquela competência. Por isso que é importante estudar bastante regrinhas de vírgula, de concordância, de acentuação, de pontuação, para evitar cometer erros e aí você aumentar essa nota. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer questão de te responder. Eu desejo uma boa sorte para todos vocês na redação do Enem, se esse for o último vídeo que vocês estão assistindo, porque daqui a pouco sai um vídeo sobre revisão, então fique de olho aqui no canal que vai ser uma revisão completaça sobre a redação do Enem, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau!